Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. Eu acho que se você está aqui no canal, e mais especificamente nesse vídeo aqui, você sabe que earbuds, que são os fones pequenininhos que não tem a borrachinha para selar o canal auditivo, se tornaram praticamente obsoletos nos últimos tempos. Os in-ears, que foram substitutos, né, os interauriculares, são os fones pequenos que vedam o canal auditivo e eles são melhores em quase qualquer aspecto. A qualidade de som costuma ser muito mais alta, eles te isolam de ruídos externos, mas assim, para algumas pessoas, eles não são confortáveis. Não são poucos os amigos meus, por exemplo, né, que dizem exatamente isso. Ah, eu detesto os fones que têm a borrachinha, eu detesto os fones que entram no ouvido. Esse tipo de coisa, eu ouço isso com muita frequência. Então, se você é uma dessas pessoas, esse vídeo é para você. Ele é um mini multi-review, vamos dizer assim, né, porque é um multi-review, mas são só três, de 3 earbuds. Link para todos eles na descrição. Vamos lá. O primeiro é esse aqui. É o Duno Alpha 3. Sim, Duno, cara. Eu nem sabia que a Duno fazia earbuds, mas cá estamos com o Alpha 3. Ele custa $80, então não é um earbud barato, né? Lembrando que os meus earbuds de referência são o RY4S, que custa a partir de, sei lá, R$15, e o QCY-T20, que custa R$100 e é um True Wireless. Então, isso mostra que dentro das limitações inerentes a um fone de ouvido desse tipo, não é exatamente caro você conseguir um bom desempenho. Enfim, o unboxing é legal, tá? Uma caixinha meio padrão de Duno. E o fone vem com uma boa seleção de acessórios. Ele vem com várias espuminhas, né, que você coloca ali no fone. E isso é bom porque elas costumam se deteriorar rápido. E vem também com uma ótima case para transporte, cara, que é essa aqui. É a mesma que veio com o Falcon Pro, aliás. E o fone em si é esse aqui. Ó. Cara, é um earbud super interessante e muito bem construído. Muitas vezes, esses earbuds são bem simples fisicamente, inclusive modelos muito mais caros, como vocês já vão ver. O Alpha 3 não, cara, ele é mais elaborado. Você tem o corpo dele até é de plástico, mas ele tem esses grafismos aqui, tá vendo? Meio brilhosos, né? que mostram algum cuidado da marca. E essa haste aqui é de metal, cara. É bem bonita, bem construída, pesadinha até, é um fone que tem um peso. Agora, o que eu achei um pecado aqui, já que o fone tem esse capricho, cara, é que ele não tem cabo removível. Pô, mal ou bem, isso vai fazer com que esse fone, que não é barato, tenha um prazo de validade, né? Pra você não poder trocar o cabo. Agora, o cabo em si, felizmente, é um bom cabo, tá? É esse aqui. Eu acho ele bem conveniente, bem bonito. E o fone, cara, em termos de conforto em caixa, ainda que ele não seja muito leve, não tive nenhum problema. Mas é um earbud, tá? E, obviamente, não existe nenhum isolamento significativo contra ruídos externos. E em som, cara, bom earbud, tá? Inclusive, já achei, sim, bem melhor que o RY4S sob vários aspectos. Seguinte, nos graves, eu não achei ele incrível, tá? Ele tem uma boa presença de médio graves, mas existe um decaimento significativo, como é de se esperar num earbud. Assim, acho que ele tá longe de ser um dos piores nessa área, tá? Mas também não é um dos melhores. Então, o próprio RY4S, ainda que seja mais barato, para mim se sai melhor nessa região. É um fone que tem uma extensão um pouco melhor, é um pouco mais cheio. Mas, por outro lado, eu gosto da definição e da textura desses graves aqui do Duno. Eu acho que, por um earbud, cara, essas características são excelentes. No final das contas, são graves que eu considero, em geral, competentes para um earbud. Tem uma presença ok, relativamente dentro do que eu chamaria de neutro, uma boa definição, mas como tem pouca extensão, acho que ele não vai funcionar tão bem para uma música eletrônica, um hip hop, um pop, alguma coisa do tipo. Até para rock, às vezes, eu acho que pode ficar meio falta, meio magro. Mas nos médios, cara, é diferente, ele se sai muito bem. Earbuds antigamente tinham como uma característica muito marcante, cara, uma pegada muito agressiva nos médio agudos. Eram bem finos, bem gritantes, bem estridentes. E eu acho que boa parte do progresso de tuning que eu vi nesse tipo de fone nos últimos anos ocorre justamente nessa região.
tanto os primeiros Apple, cara, os AirPods, quanto depois Cabe Stellar, RY4S, foram fones emblemáticos para mim nesse sentido. Mas é impressionante como, comparando o RY4S diretamente ao Duno, cara, em algumas músicas, cara, ele faz o RY4S ficar agressivo. Assim, é um bom earbud, tá? Mas o Alpha 3 é consideravelmente melhor. Eu acho que a progressão dos médio graves até os agudos é muito mais interessante aqui. É mais natural, é mais equilibrado. Tem situações onde o RY4S pode acabar ficando um pouquinho esquisito e anasalado. Isso não acontece no Alpha 3. Mais do que isso, eu acho até que é o Duno que deixa claro essa limitação do RY4S, justamente porque ele faz isso bem melhor. Cara, ouvindo só o RY4S, eu não sentia isso, mas comparando aqui, eu sinto. Já nos agudos, a situação é parecida com a dos graves, tá? São agudos legais, mas um tico recuados, principalmente em registros mais altos. Então, assim, por um lado, fica uma apresentação super suave e mais calorosa, mas por outro lado, eu acho que falta abertura e falta brilho. Um Bang Olufsen A8, por exemplo, que é um earbud high-end bem velho, tá? Que eu tenho aqui, é bem mais aberto e detalhado. Por outro lado, não tem graves, tá? Nem de perto se compara ao Alpha 3. Agora, os agudos que existem aqui são bons, tá? Não me entendam mal. Eles têm um timbre legal, têm uma boa definição, só realmente são um pouquinho mais recuados, tá? Mas assim, no geral, cara, bom earbud, bom mesmo. Assim, é 20 vezes melhor do que o RY4S, que custa 20 vezes menos? Não, tá? Inclusive, eu acho que a diferença entre um in-ear de 20 reais e um in-ear de 400 é maior do que a diferença entre esse earbud de 20, tá? O RY4S, e esse de 400. Mas assim, se você está restrito a um earbud, né, e você quer o próximo passo em relação ao RY4S, pode fazer sentido considerar um Alpha 3. Só é uma pena perder o cabo removível que está disponível no fone mais barato e não está aqui. Próximo da lista. Cara, esse aqui é o Sinfonio Sunrise Dragon 2. Esse aqui é o seguinte, cara. No Duno eu falei que muitos earbuds que são mais caros são mais simples fisicamente, né? Tá aqui um belo exemplo disso. Cara, olha a caixa que esse fone veio. Olha isso aqui. Veio, inclusive, toda cagada, toda amassada, porque ela é, pô, uma caixa de papelão, sei lá, sem nada, frágil, só com isso aqui em cima. Veio lá com as espuminhas, algumas vieram super amassadas e veio com essa case rígida aqui. A case é legalzinha até, cara, né? Bonitinha. Só que, pô, quando eu fui tirar uma proteção que tinha desse adesivo, né? Uma proteção desse logo, o logo veio junto com a proteção. Pô, cara, pelo amor de Deus, né? E o fone, meu irmão, parece um fone de camelô. Olha isso aqui. Pô, é o corpo daquele Sennheiser MX500, que é super usado para earbuds mais artesanais, mas, cara, todo de plástico, um cabo que também não é nada demais, é um cabo fixo. Assim, se você mostrar isso daqui para uma pessoa que não está envolvida no hobby e dizer quanto é que custa, que, aliás, são 800 reais, sim, isso aqui custa 800 reais, ou a pessoa vai rir da sua cara ou vai ter um ataque do coração, tá? Das duas, uma. Mas isso até elas ouvirem o fone. Porque, cara, felizmente o fone é bom demais. Eu não vou dizer que ele é drasticamente diferente do Duno, a tonalidade é parecida, mas é melhor, cara, tá? Você tem aqui mais graves e com melhor extensão, principalmente. Nada perto de exagero, tá? Não são graves fortes demais. Inclusive, em personalidade, eu acho que os graves são mais interessantes aqui também. Eles são um pouco mais macios e musicais, mas sem perder a textura e a definição, que eu gostei muito do Duno, tá? Eles continuam ótimos nesse quesito. Então, eu acho que acaba sendo um fone mais universal. Assim, claro que ainda não é o tipo de fone que eu escolheria para ouvir um Deadmau5, um Kendrick Lamar, um negócio desse, tá? Ah, quero ouvir Deadmau5, vou pegar o Dragon. Não. Ainda que a extensão seja melhor, não é um in-ear, tá? Mas para um earbud são graves fantásticos. Não acho que sejam tão bons quanto o QPCY-T20, que mal ou bem tem um DSP ali para operar um pequeno milagre. Mas assim, considerando earbuds cabeados, eu nunca ouvi graves melhores do que esses aqui, sem sombra de dúvidas, tá? Nos médios, mesma coisa, cara, fantásticos para um fone como esse aqui. Realmente muito bons. Bem lineares, tonalidade excelente, com a presença certa, muito naturais para os meus ouvidos, muito mesmo esses médios. Eles são próximos do Duno, nessa região eu não diria que eu ouço uma diferença tão grande,
mas nos agudos eu achei o Dragon 2 melhor também. Não é drasticamente melhor, mas é melhor. Ele tem um pouquinho mais de atividade, tem uma extensão um pouquinho melhor, então acaba que são agudos mais interessantes e mais realistas para mim. E isso também melhora um pouco as tecnicalidades, cara. Ainda que ele continue sendo um fone meio, mais ou menos nesse sentido, tá? Pelo preço, né? Porque ele é um earbud. Então, assim, ainda falta presença lá pra cima. Então, assim, por mais que ele seja um pouco melhor, ele mantém um pouco dessa característica mais suavizada e amaciada do Duno. Pode faltar ar, aí falta recorte, detalhamento, resolução e tal. Mas eu também super vejo alguém preferindo essa pegada aqui mesmo, que é mais musical, tá? Mesmo em relação a in-ears. Então, no final das contas, acho ele melhor do que o Duno, tá? Graves e agudos, de novo, um pouco melhores. Mas é uma diferença pequena e você vai pagar, cara, quase o dobro a mais. Então, assim, você, amante de earbud, é que decide, tá? Por último, cara, entra esse cara aqui, que é uma proposta diferente. Esse é o Sivga S01. E sim, cara, foi uma surpresa Duno, foi a surpresa a Sivga, cara. Aquela dos fones, headphones de madeira lindões, resolveu fazer isso daqui bem diferente. Cara, é um earbud True Wireless voltado para esportes que custa, assim como o Duno, $80. Em termos de design, ele segue, cara, a linha daquele Mibro O1 que eu testei há um tempo. Ele tem esse gancho aqui, feito para que ele fique bem preso atrás das orelhas, né? Tipo, você coloca ele aqui, olha só, e ele fica, enfim, fica bem preso, tá? Bem firme, é um ótimo encaixe. Inclusive, cara, uma coisa legal, esse gancho aqui, ele rotaciona para você conseguir um encaixe melhor. E isso para esportes eu acho que pode ser bem interessante. Agora, o lado negativo disso é que ele acaba ficando um fone grande, né? Então, assim, a case é grande. Então, cara, olha só, ele é consideravelmente maior do que fones wireless comuns, por exemplo. Quer ver? Olha só a diferença aqui. Essa obra tá difícil. Foi mal, é o que é. Aqui, ó, comparado ao QCY, né? Olha a diferença do tamanho dessa case. Mas é o preço que se paga, tá? Bom, ele tem grau de resistência IPX5 para aguentar suor, respingos e tal, sem muito problema. Ele tem controles de mídia, que são acionados por esse botão aqui de fora, né? Isso aqui é um botão. E são controles bem completos até. Você tem aqui, cara, play, pause, avançar, retroceder, volume e tudo mais. Bluetooth 5.3, bem recente, mas suporte a codecs é básico, tá? SBC e AC, e existe delay, tá? Para vídeos ele pode incomodar um pouquinho. Bateria, por outro lado, é ótima, são 9 horas de uso, que é coisa pra caramba. Ele, inclusive, tem um displayzinho aqui, ó, que mostra o nível de bateria da case. E ele aceita carregamento sem fio, tá? O que eu também gosto. Então, assim, fisicamente, em termos de recursos, em geral, eu acho que ele é um fone ok. Agora, no som, mais ou menos, tá? Ele é muito melhor do que o Mibro O1, que eu testei há um tempo, que parecia um radinho de pilha. Mas todos esses outros earbuds aqui são melhores, tá? O QCY-T20, inclusive, né, que é outro sem fio, também é outro nível. Mas a parada é a seguinte, cara, o S01, ele não é um earbud tradicional, porque ele foi feito, cara, pra nem ficar tanto na entrada do canal auditivo, ele não entra nada, né? Ele fica, tipo, assim, pra fora. Então, é um cenário de uso ainda mais desafiador do que o de um earbud comum, que já é porcaria nesse sentido, né? Tipo, o que ele tem que fazer para ter um som bom. Então, a ideia aqui é realmente te deixar atento ao que está à sua volta. Só que para isso você tem que abrir mão da qualidade de som em grande parte, entendeu? Então, mais especificamente, cara, o S01 não tem grave. Então, até tem alguma coisa, tá, ali embaixo, um soquinho, mas nada de peso, de autoridade. Então, assim, ele fica devendo aquela coisa mais física, né? Aquela força, aquele impacto. Agora, médios são ok, nada terrivelmente ofensivo. Agudos já são mais fracos, assim, bem bolados, sem muita definição. Mas, de novo, cara, assim como a parada do tamanho da case, meio que esse é o preço que você paga para ter um design como esse, que pode ser muito bom para exercícios, né? E tendo tido a experiência com o Mibro O1, que é realmente pavoroso em qualidade de som, muito pior do que esse fone aqui, eu acho que para um fone desse tipo, cara, o S01 não faz feio. Então, eu acho que assim, se você tiver necessidade de um fone como esse, né, que é quase um fone de condução óssea, mas melhor, tá? Porque fone de condução óssea aí, que é barra pesada mesmo, né, um fone assim que vai te deixar totalmente alerta pro ambiente, para exercícios, ele pode ser uma boa opção. Então, por hoje é isso, gente.
Se você for fã de earbuds, eu espero que você tenha achado alguma coisa que você gosta nesse vídeo. E como eu testei outros dois ali que eu gostei bastante, cara, isso me inspirou a, na lista de recomendações, cara, na parte resumida, separar earbuds. Então, criar uma categoria diferente. Então, é isso que eu vou fazer. O Civica não vai, porque eu acho que ele é um tipo ainda mais diferente de fone, mas tanto o Duno quanto o Sunrise vão pra lá. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado de algum, se inscrevam no canal. Um grande abraço.